Salve, salve, nação esmeraldina, você torcedor, você torcedora do maior e mais amado do Centro-Oeste. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Eu Sou Esmeraldino, o canal feito de torcedor para torcedor. E acabou agora há pouco, né, lá no estádio Mangueirão, na linda Belém, Paysandu e Goiás. Primeiro jogo da Copa Verde, 0-0, jogo meio truncado, difícil. Comigo hoje, para debater esse jogo, Iris Cruvinel. Seja bem-vindo, Iris, e fala da premiação da bicicleta aí, chegando a 1000 inscritos aí, Iris. Boa noite, Alex Lars, boa noite, Lúcio Amaral. É sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta noite, onde o Goiás empatou em Belém do Pará, no estádio no Mangueirão, contra o Paysandu pela primeira partida da final da Copa Verde 2025, que pode também ser a última edição dessa miséria dessa Copa. Vamos falar aqui da promoção, vamos falar aqui do que estamos realizando aqui no grupo, hein? Vamos sortear uma bicicleta 0 km para você. Quais são os critérios, hein, para você concorrer? Basta você ser inscrito, comentar os nossos vídeos, clicar aí no sininho das notificações, basta você dar like. Quando a gente chegar aí a 1000 inscritos, estamos na porta, hein? Estamos pertinho. Logo, logo teremos aí um ganhador dessa linda bicicleta. Basta você comentar lá, hein, e dizer, eu quero ganhar a bicicleta, e já vai estar concorrendo. E dando um spoiler aqui, a bicicleta é muito bonita, por sinal. Torcedor, também não se esqueça de entrar no nosso canal do WhatsApp, do canal Eu Sou Esmeraldino, tá aqui o link, e também no Instagram. Lá você vai conferir as últimas notícias, então não deixe de nos seguir no Instagram, além de curtir a nossa página aqui e também no WhatsApp. Lucimar Alves, seja bem-vindo. 0-0, não saiu gol, mas também não levamos gol, Lucimar. Exatamente, Alex, um abraço para você, para o Luiz e a todos os nossos telespectadores aí que seguem esse canal, né, que está maravilhoso para todos nós. É isso aí, a gente fomos bens na marcação, tanto eles também na marcação foram muito defensivos, mas deixamos a desejar o ataque novamente, né? Então, para a gente falar assim a verdade, o resultado foi bom? Sim, para nós foi bom. Seria melhor uma vitória, né? Que seja 1-0, uma vitória, qualquer placar. Mas eles vão ter que procurar o resultado. Quem que tem que partir para cima aqui no nosso domínio será eles. Então, eu acho que vai ter mais facilidade para a gente abrir o placar. Iris, mudou um pouco o foco, né? Porque o Mancini reassumiu no Campeonato Brasileiro, já vai aí para o 10º jogo consecutivo sem derrotas. É um jogo diferente, porque é uma final, um jogo de 2 tempos, de 2 jogos, né? Ele fez uma pequena modificação, ele tirou o Gonzalo e colocou o Marcão. Você gostou da formação inicial do time? O que esse time, apesar de mal, ainda já dá para ver uma evolução nas mãos do Mancini, Iris? Alex, muito bem. Destacado por você aí, essa sequência vitoriosa do Mancini no agregado do ano passado com esse ano. Agora, sobre a escalação aí, eu acredito que o Mancini, ele talvez aí venha criando alternativas para um intervalo curto de um jogo para o outro. A gente não sabe aí o dia a dia, a gente não sabe os bastidores. Às vezes está tendo um desgaste muscular. Às vezes a gente pensa que ele fez uma escalação, foi apenas por opção, mas às vezes pode ser que ela foi também por circunstância, né, foi por necessidade. Marcão entrou no lugar do Gonzalo Freitas. Marcão não comprometeu. Marcão é aquele jogador, assim, não é lá aquele jogador de encher os olhos, mas é um jogador eficiente. Quando ele está com vontade, que também depende muito da vontade desse elenco do Goiás, que é tinhoso pra caramba esse povo aí, tal de jogador de futebol, mas o Marcão, quando ele está com vontade, ele acaba jogando. Ele dá conta, ele cumpre bem aquela função. Um jogador raçudo, né? Ele vibra quando ele ganha uma jogada. A escalação do Goiás normal. E considerando aí
esse intervalo rápido aí, curto de um jogo para o outro, duas competições, ao mesmo tempo, acaba sendo desgastante. Mas para mim o que me preocupa muito no Goiás aí é essa questão do ataque, hein? Nosso ataque, pelo amor de Deus, parece que já está aí 160 jogos e meio sem fazer um gol. Testa um, testa outro, põe o titular, entra o reserva, parece que o negócio fica pior. Meu Deus do céu. É isso aí, vamos falar mais desse ataque. Tinha um tal Íris Cruvinel aí, seria uma solução para esse ataque, mas vamos falar daqui a pouco. Lucimar, o que o Íris falou foi muito bem pontuado, tanto é que o Pedrinho ele estava em condições, apesar de ter saído machucado, mas ele foi poupado. O jogo hoje, debaixo de muita chuva, gramado pesado. Um dos melhores jogadores do Goiás foi o Rodrigo Andrade, eu acho que indiscutível, e também saiu no intervalo, provavelmente poupado. Então, assim, visando isso que o Iris falou, essa rodagem, essa necessidade, lembrando que ele está na sequência de jogos invicto, mas ficou 4 meses afastado, ele está retornando, é apenas o segundo jogo. Então, o Mancini mostra uma certa evolução do Goiás, Lucimar. Sim, o Alex, mostra porque a competência dele está aí, porque praticamente os mesmos que estavam na mão do Ventura não tinha essa evolução que a gente está vendo. Então, isso prova que o Mancini está tendo mais eficiência. Isso é bom. Para nós, Esmeraldina, nós espera isso, né? Igual você falou, para mim, o jogador Pedrinho fez falta, porque até então é ele que faz aqueles desarmes ali, ele sai, aquela velocidade dele ali, então fez muita falta o Pedrinho. E outra coisa também que às vezes colaborou, às vezes pelos maus desempenhos das equipes, o gramado, né? A chuva atrapalhou um pouco isso e também o rendimento das duas equipes. Eu creio que se não fosse o gramado encharcado, pesado, a história do jogo teria sido outra, eu imagino assim, né? Mas é igual o Willis falou, nós sempre está batendo essa tese, o ataque nosso é inoperante. Então, a gente está falando do nosso, né? Que o Deus também não é lá essas coisas. Então, a gente espera, a gente teme o seguinte, será que se chegar o jogador contratado aí, que é o Anselmo Ramon, e não chegar um meia, um cara que sabe pôr a bola ali para os atacantes, será que esse Anselmo Ramon vai surtir efeito? A gente espera que sim. Pelo menos isso ele mostrou nos clubes que ele passou lá no CRB e outros clubes. Ele é jogador matador, mas a bola tem que chegar. Por isso que a gente precisa urgente de um bom meia, né? Não deixe de você, torcedor, também comentar aí o que você achou do jogo. Eu vou chamar agora o Camisa 9 para falar de ataque. Iris, impressionantemente, ele consertou de novo a zaga, o Mancini. Muito bem o Messias e o Lucas. Mas olha só, olha esse time que entrou no início. Ele entrou com Jajá, Arthur Kaique e o Zé Hugo. O ataque realmente, mesmo melhorando a zaga, o meio, os laterais também, muito a dever também, a gente tem que falar isso, mas o ataque está muito mal, hein, Iris? O que você faria, você que é o nosso camisa 9 aí? Alex, sobre essa escalação do Goiás aí, sobre a participação do Mancini, você havia me perguntado aí sobre o desenvolvimento dele, na minha primeira participação, eu acabei omitindo na resposta, eu vou falar agora. É público, perceptível e notório, que o Goiás melhorou bastante nas mãos do Mancini. Principalmente no quesito de fazer os jogadores jogarem com vontade, com mais garra. É outra vibração, é outra áurea, parece que é outra vontade. Você destacou bem aí. A zaga foi firme, Lucas Ribeiro fez uma boa partida, Messias firme. Nossos laterais aí, os que estão de titular, é uma tristeza, os que substituíram, parece que piorou o time, meio sem condição. Nós não temos aquele meio de campo ainda para fazer a transição meio ataque, e o nosso ataque ele é um ataque praticamente inexistente, né? É difícil demais você ver Zé Hugo, que não fez uma das piores partidas hoje, mas muito limitado. Você dá uma tristeza, rapaz, dá uma descrença. Você vê esse Arthur cair, o que acontece se esse rapaz está sendo escalado, hein? Aí com o Barcelona você pensa que vai melhorar e manter o vídeo para piorar um pouquinho. Menos ruim o Jajá, né? Jajá que entrou aí, acabou sobressaindo um pouquinho. Também foi substituída e entrou o William Matheus, né? Nossa! O Wellington Matheus, né? O Wellington Matheus.
também tá deixando muito a desejar, cara. Deixando muito a desejar. Assim, o Goiás vai ter trabalho para arrumar esse time para subir. Vai ter trabalho. Tá chegando jogador aí, o Ramon tá chegando, vai estrear. A gente imagina que vai ser o cara para fazer gol, porque o nosso ataque também não fez ninguém, né? Ô Iris, a questão do Arthur Kaique, você fazia muito bem quando jogava, e talvez o Sam Ramon fazia, num jogo apertado igual hoje, o camisa 9 é aquele que desafoga, mesmo que ele não chega a bola, mas quando ele domina no meio, para desafogar, descansar um pouco o meio, descansar um pouco os laterais, e ele não faz, a bola é igual, bate e volta, né? Muito bem abordado por você. Assim, o camisa 9, ele tem que ter essa dinâmica. Se o jogo pedir para ele ficar plantado, tem que ficar plantado. Se o jogo pedir para buscar, ele tem que buscar. Tem hora que ele tem que dar uma brecada na jogada, fazer o pivô, tem hora que ele tem que acelerar, ele tem que passar para receber, e ele não pode ficar perdendo todas as bolas para a zaga. O companheiro Arthur Kaique aí, rapaz, todas as bolas que vai no pé dele, ela morre, a jogada morre. Ele não faz um pivô, ele não abre para receber uma jogada, ele embola com a bola, e quando tem dois marcadores, a gente vê que não vai dar conta, com um também não dá conta. Sem condições, rapaz, gente. Sem condições. Ah, cara, eu fazia isso bem demais, né? Fazia esse pivô aí. E não estava bem, você voltava para buscar, você desmarcava. O cara não faz isso, é muito complicado. Ainda mais com o Tadeu lançando. O Tadeu sempre põe a bola lá para ele brigar e ele não ganha nenhum. Mas outro ponto que preocupa do Simão, ele já antecipou aqui, são os laterais, né? O Mancini precisa, ele já melhorou o meio e a zaga, mas as laterais, como o Iris falou do ataque, você fala dos laterais, também precisa melhorar, hein? Exatamente, vocês frisaram muito bem, porque essa troca que fizeram, né? Fizeram a troca, saiu o Lovati e saiu o William Lepo, entrou o DG e o menino lá, o Kaique. Foi a mesma coisa de trocar os 6 por meia dúzia. Não acrescentou em nada. Eles foram limitados, assim, não teve aquele, tanto da ala esquerda como da direita, que foi superior aos outros. As trocas foram 6 por meia dúzia. Então, eu não vi uma evolução e isso preocupa, né? Porque tem um menino que está machucado, o nosso Danilo lá, então, às vezes, isso a diretoria, às vezes, tem que abrir o olho, porque na sequência, quando a próxima janela abrir, aí vai precisar de laterais mais assim, tarimbados, né? Porque esses que estão aí não tem essa superioridade que nós, torcedor, quer, né? Porque nós, torcedor, sabe destacar aquele jogador que é melhor ou pior do que aquele. Pelo que nós vimos hoje dos laterais, estão do mesmo parâmetro, abaixo da expectativa. Iris, dia 23, né, o jogo da volta no estádio Serra Dourada, e esse Paysandu, seria exagero falar que esse Rossi e o próprio Nicolas, que faz aquilo que a gente falou aqui de segurar a bola, o próprio Benítez, que entrou no lugar dele, eles têm um ataque um pouco melhor que o do Goiás, né, mas o time deles, eu não vejo, eu acho que o Goiás dá para fazer o resultado em casa aí. Sobre o Rossi e o Nicolas, o Rossi, ele é um pouquinho acima dos nossos. Nicolas, você pode pôr ele aí na mesma vala comum aí desse atacante que nós temos aí. Arthur Kaique, Zé Hugo. Rapaz, a gente tem dificuldade até de lembrar o nome desse povo, hein? Pelo amor de Deus. Barcelona. Tem dificuldade até de lembrar. Agora, o Rossi jogaria. É um jogador que ainda é interessante ainda. Dá uma dinâmica bem legal. Busca a jogada, não é que jogador acomodado, embora seja um veterano. Agora, você perguntou também sobre o jogo da volta no Serra Dourada, é isso? Dia 23, né? Dia 23. Velho e saudoso Serra Dourada. A torcida do Goiás vai ter a oportunidade de ir ali, marcar presença, e a torcida vai ter um bom público. A torcida do Goiás, ela gosta do Serra Dourada. Há um saudosismo danado. E essa Copa Verde, e que eu xinguei ela no começo do vídeo aqui, mas ela é importante, porque ela é o único título que nós temos condição de conquistar na temporada, e é aquele que vai levar a gente para a terceira fase da Copa do Brasil do ano que vem. O Paysandu perdeu a oportunidade de fazer o resultado. E o Goiás trouxe a decisão para o Serra Dourada, trouxe a decisão para Goiânia, empate. E quem ganhar leva, se empatar, eu acredito que pelo regulamento deve ser pênalti direto, não deve ter prorrogação. É aguardar dia 23 aí,
E a torcida do Goiás impulsar aquele Serra Dourada e mostrar que ela é a maior mesmo, que não tem dúvida aqui no estado de Goiás. Lembrando que o Paysandu, além da Copa Verde, está na final da Copa do Campeonato Paraense, no Parazão, e ainda está na Copa do Brasil. Então ele tem jogos aí, além da Série B, né? Então tem muitos jogos até chegar lá. E o detalhe que o Luiz falou é importante: o Paysandu já está na Copa do Brasil do ano que vem, e o Goiás é a única chance de estar na Copa do Brasil. Então precisa, de fato, desse resultado. Galera, de imediato, e aí o torcedor já vai nos ajudar aí, Lucimar é um destaque positivo do Goiás de hoje aí, e já emendar quem para você foi a fera do jogo. Eu vou destacar o sistema defensivo, né? Tadeu, mais uma vez, foi bem, e a dupla de zaga ali. Eu posso até falar o trio de zaga ali, né? A dupla de zaga que eu falo é Messias e Lucas Ribeiro, nos surpreenderam hoje. O Marcão foi bem também, né? Jogou seu arroz com feijão. Agora, sobre o destaque, tá complicado de achar um destaque do jogo aí. Mas eu vou ficar com o Messias. Ele tirou várias bolas de dentro da área ali, ele foi ali aquele pé de ferro ali na área. Então, meu destaque hoje vai para o Messias. Hoje em dia já estou jogando na zaga também, apreciei muito a partida do Messias. E você, Ives, seu destaque e o melhor do jogo para você? Eu vou destacar o meu de zaga também. O Messias, muito bem. O Lucas Ribeiro jogou bem pra caramba hoje, para mim foi o melhor ali da zaga. Meu destaque também é a zaga. Melhor em campo. Novamente, Tadeu. Eu vou falar por quê. Primeiro tempo ele fez 2 defesaças, que poderia ter virado 2-0 para os caras lá, 2-0 para eles. E segundo tempo ele fez mais 2 defesas muito importantes ali, naquele ataque pela direita ali, em cima do setor esquerdo do Goiás. Ele foi ali, buscou a bola. Então, assim, para mim, o melhor em campo do Goiás, Tadeu. Acompanha aí o relator, destacando a boa partida do Messias e também da zaga em geral, mas o Tadeu, de fato, segurou aí o resultado. E você, torcedor, gostou de quem? Quem foi o melhor, Tadeu, para você? Finalizando aqui a última de hoje, para a gente já finalizar. Iris, sequência do Brasileiro, agora voltando, foco até o dia 23 aí só no Brasileiro da Série B. Um pouco mais animado com Goiás, acha que a gente vai sangrar? O torcedor tem motivos para ficar preocupado? Eu sei que tem, mas tem motivos para ter um fiozinho de esperança? Sim, tem motivo para ter um pouco de esperança. O Goiás é outra cara, como assim? Tem a chegada aí do centroavante, né? O cara mete gol, vai ajudar muito. Precisa agora de. Então, Anselmo Ramon contratado, é isso a informação? Anselmo Ramon contratado, já vestiu, já apareceu já com a camisa do Goiás. O Breno Herculano já apareceu, já recebeu os bem-vindos lá da torcida do CRB também, já com a camisa do CRB. Negócio concretizado. Eu não sei se a diretoria já soltou no seu site, já oficializou. Essa diretoria também, já, né? Porque esse povo é lerdo pra caramba também, esse povo do Goiás. Mas, assim, temos essa expectativa aí de, pelo menos nós temos o homem referência, o homem gol agora. Isso é muito importante. Muito bem, as expectativas são boas. Agora, a gente precisa lembrar, estou terminando, a gente precisa lembrar de uma coisa. Ficou um campeonato limitado por baixo, limitado financeiramente, e eu estava pensando durante essa transmissão hoje, né? Quem se organizou no começo vai sair na frente, não é o caso do Goiás. Mas o Goiás tem camisa, é a camisa de Vega Varal junto com a Atlético Paranaense nessa Série B. Eu acredito que a gente vai disputar na parte de cima da tabela com boas possibilidades. É isso aí, só para complementar a notícia, outra notícia de hoje, além do Anselmo Ramon, Iris, você falou que essa camisa aqui em Verga Varal, essa aqui, a Diadoro é a nova patrocinadora de materiais esportivos do Goiás, então tá fechado também, saiu da marca própria, né, e a Diadoro deve ir nos próximos jogos já estrear. Lucimar é sempre otimista, você mantém esse otimismo aí, a chegada do Mancini, novos ares para o Goiás aí no Brasileirão, Lucimar? Sim, eu tenho a mesma opinião do Iris aí, a respeito disso. A gente está confiante no treinador Mancini, a gente confia no trabalho dele, tanto é que ele já mostrou isso na reta final da Série B, está mostrando agora a sua competência, tirando o leite de pedra de alguns jogadores e está procurando mais o ataque, mesmo sendo ineficiente os nossos jogadores. E eu não vejo grande coisa nessa Série B. É igual o Iris frisou aí, a gente tira aí as camisas que pesam mesmo, que é o próprio Atlético Paranaense, o próprio Goiás, aí, o Atlético Goianiense,
e outros. E os outros são do mesmo padrão, nível técnico abaixo um pouco desses times mais de tradição, que é da Série B. Então, portanto, eu vejo essa Série B um pouco mais fácil para esses times medianos, que são esses aí 6, 8, 7, 8 equipes, né? Então, portanto, está mais fácil do que a do ano passado, o equilíbrio. E a gente tem essa possibilidade, né? Principalmente com a chegada do matador aí, que é o Anselmo Ramon, a gente dá muita credibilidade para ele, e precisamos também de que chegue um bom meia. Parece que eu fiquei um pouco até assim, desanimado, não sei se você viu essa notícia, que não deu certo lá com o Brian, né? Um jovem lá que mostrou serviço lá no Ava de Arapiraca, mas parece que eles não desistiram dele. Parece que está deixando para trazer ele na próxima janela que abrir aí, e no princípio, fim de junho, princípio de julho. Mas tomara que não seja tarde, porque a gente está precisando para ontem, né? Esse meia de ligação, né? Porque senão não vai fazer o nosso Anselmo Ramon varar gol, né? Na verdade. Ô, Lucimar, uma coisa assim fica cada dia mais clara também, do Alex. O Gava não consegue ser esse homem, né? De botar a bola no ataque. Cada vez fica mais provável. Vai ter que contratar mesmo, vai ter que arrumar um. O Gava não consegue. Não, o Gava é aquele segundo volante ali. Ele é substituto do Juninho, daquele do Rodrigo Andrade. É isso. Ele não tem meia, nós não temos. O Vitinho, não sei nem o que foi feito dele. Então, o que nós está a pé. Sabe aquele ditado? Nós está a pé com meia. E se não arrumar o meia, não adianta chegar bons atacantes, não. Que atacantes que nós fala hoje, Alex e galera? Não é só com camisa nova. O meia, ele sabe fazer tanto lançamento para a esquerda, para a direita, para a esquerda, enfiada no meio. Se não tiver esse bom meia para trabalhar esses lançamentos aí, os nossos ataques vai ficar inoperante, como sempre, não é verdade? É isso aí, torcedor. Agradecendo mais uma vez ter visto esse vídeo até o final. Os últimos vídeos bastante visualizados, um agradecimento muito especial, mas continue compartilhando. Entre lá no nosso canal do WhatsApp e do Instagram para curtir as últimas notícias. Fique ligado nas novidades aí. Saudações, Esmeraldina, e até a próxima.